real foi a segunda melhor moeda quando a gente olha os países emergentes no ano de 2022. Quer entender o porquê disso e o que a gente pode esperar do real em 2023? Então fique comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que vale muito a pena. Bom, o ano de 2022, sem sombra de dúvidas, foi um ano com muitas e muitas aventuras quando a gente olha para a economia do mundo como um todo. Tivemos o início de uma guerra que teve impacto global e afetou a economia de diversos países. Tivemos a China limitando muito o seu comércio e com isso muitos países que eram dependentes da China estar comprando seus produtos acabaram tendo um resultado muito menor, inclusive o Brasil acabou sendo afetado levemente por causa disso, mas em meio a toda essa turbulência a gente conseguiu ter o real ainda conseguindo se manter no ar durante o ano de 2022 e até em alguns momentos do ano de 2022 ele chegou a ser a melhor moeda comparada com o dólar. A moeda que mais se valorizou perante o dólar, que é a moeda que a gente usa como referência global, né? Então a gente quer saber se uma moeda é cara, se uma moeda está desvalorizada ou está valorizada, a gente sempre toma como referência o dólar, porque é a moeda de economia global. E em alguns momentos específicos durante o ano de 2022, o real chegou até se tornar a moeda mais valorizada perante o dólar neste ano. Mas infelizmente isso não durou muito e eu vou explicar para vocês em uma leve retrospectiva aí do ano de 2022, como que foi a atuação do real durante este ano. Bom, no início do ano de 2022 a gente teve uma valorização muito grande do real perante as outras moedas, que é justamente naquilo que eu falei para vocês, que o real chegou a se tornar a moeda mais valorizada do ano de 2022 perante o dólar. Só que isso se deve principalmente ao quê? Se deve principalmente a um fluxo muito grande que a gente teve de investimento de fora e investimento estrangeiro aqui no Brasil, muito porque a nossa taxa de juros começou a subir, mas a inflação ainda não estava naqueles patamares tão alto quanto em alguns momentos do ano. Com isso, muitos investidores tomaram a decisão de investir aqui no Brasil e depois daquele evento que aconteceu com a Rússia, muitos investidores que tinham seu capital alocado na Rússia tomaram a decisão de começar a investir no Brasil, porque se a gente for analisar em questões produtivas, em questão de quais são os principais produtos que essas economias exportam, a Rússia e o Brasil acabam sendo países muito semelhantes, porque ambos vivem e morrem através da venda e do comércio de commodities. Então aquelas pessoas que já investiram em commodities na Rússia, que são commodities, para o pessoal que não sabe, é matéria-prima, pedras preciosas, então café, ouro, prata, níquel, bronze, tudo isso são commodities que nós investidores conseguimos ter acesso e estar investindo. Então aqueles investidores que antes estavam focando o seu investimento na Rússia, após esse episódio tiraram seu capital da Rússia e começaram a investir no Brasil por ser um país com características muito semelhantes. Com isso, então, esse massivo fluxo de capital estrangeiro entrando no Brasil, a gente teve uma valorização da nossa bolsa de valores e uma valorização da nossa moeda e o dólar se desvalorizando perante o real, tanto que a gente chegou na casa de R$4, coisa que a gente não via há muito tempo, de R$4 sendo equivalente a $1, coisa que não víamos há muito tempo, mas como a felicidade de pobre dura pouco, aqui não foi diferente. Isso infelizmente durou pouco. Depois a gente teve no meio do ano alguns períodos onde o dólar teve uma volatilidade muito grande perante o real, chegando lá na casa de R$5,70 e depois do meio para o final do ano ele manteve uma certa estabilidade, não ultrapassando a casa de R$5,50, principalmente após o resultado das eleições, ele não chegou a ultrapassar essa faixa de preço. Bom, vou colocar aqui na tela para vocês, enquanto eu comento com vocês, um gráfico que mostra pra gente o desempenho das moedas de países emergentes versus o dólar durante o ano de 2022. A moeda que mais se valorizou perante o dólar no ano de 2022, para surpresa de muita gente, foi o rúbio, que é a moeda utilizada lá na Rússia. Em segundo lugar ficou o real, com 8% de valorização. Terceiro lugar, o peso mexicano. Quarto lugar, o sol, que é a moeda peruana. Depois a gente só teve moedas que se desvalorizaram perante o dólar, mas algumas tendo uma menor desvalorização do que outras. Então a gente teve aí o dólar de Hong Kong, que se desvalorizou 0,1%. Depois tivemos aí o peso do Chile, que se desvalorizou 2,8%. Depois tivemos aí o baht, que é a moeda da Tailândia, se desvalorizando 3,8%. Depois tivemos o koruna, que é a moeda da República Tcheca, que se desvalorizou 4,5%.
0,0%. Depois tivemos aí o ringgit, que é a moeda da Malásia, que se desvalorizou 5,8%. Depois tivemos o léo, que é a moeda da Romênia, que se desvalorizou menos 0,9%. Depois tivemos aí a rand, que é a moeda da África do Sul, que se valorizou 6,4%. E daqui que é interessante da gente observar, a moeda que mais se desvalorizou frente ao dólar durante o ano de 2022 foi o peso argentino, com uma desvalorização de 41,2%. Teve momentos que eu até fiz durante o ano de 2022 alguns vídeos onde eu comentei que a diferença de um peso argentino para o dólar, com um dólar você conseguia converter um dólar em mais de 300 pesos argentinos. É esse o nível de desvalorização que houve na Argentina. Tudo isso é um reflexo de diversos fatores que eu até já fiz vídeo comentando sobre isso. Quem tiver interesse, vou deixar linkado aqui em cima. Dá uma olhadinha que eu garanto para vocês que vale muito a pena assistir a esses vídeos, beleza? Bom, o ano de 2023, na minha opinião, será um ano de muitos testes para a gente poder ver como que vai ser a condução desse novo governo eleito em questão à responsabilidade fiscal, que é o mais fundamental da gente estar olhando, porque historicamente, se a gente for observar os 8 anos que a gente teve do governo eleito, em questão de resultado, teve um resultado positivo. O Brasil como país ascendeu na escala lá naquela lista de maiores economias do mundo, mas houve uma inflação muito grande, houve alguns problemas em relação à questão de taxa de juros, que sempre se manteve na casa de 2 dígitos, que é algo também muito preocupante. E a gente sabe que esse governo tem como prioridade máxima a questão de uma responsabilidade social, só que acaba sendo negligente em relação à responsabilidade fiscal, ou seja, saber como que vai ser gerado e como que vai ser distribuído todo esse dinheiro que vai entrar na economia para poder atender os diversos programas sociais que o governo tem vontade de fazer. Isso é fundamental porque dinheiro é aquela coisa, sempre a pessoa que vai gastar mais dentro do governo vai ser o herói e quem vem depois vai ser quem vai pagar a conta, vai ser o vilão. Então é importante demais a gente se atentar a esse ponto e esse ano de 2023, na minha opinião, vai ser algo que vai servir muito para a gente analisar essa questão. Mas, para surpresa de muita gente, a gente teve no ano de 2022 os Estados Unidos tendo uma inflação de 7,9%, que ficou acima da inflação do Brasil até o mês de novembro, que foi de 5,9%. Isso é realmente algo histórico e algo que a gente não vai ver com tanta frequência, e com isso a gente teve já o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, aplicando alguns aumentos da sua taxa básica de juros, e a taxa básica de juros basicamente funciona como o freio da inflação. Quanto maior for a taxa básica de juros, menor vai ser o incentivo a consumo, então as pessoas vão gastar cada vez menos dinheiro. E como a gente está falando da maior economia do mundo e, por consequência, o país que mais consome, se a gente tem uma diminuição do consumo dos Estados Unidos, isso acaba causando um efeito cascata que vai refletir no consumo global como um todo, ocasionando uma recessão econômica, na minha opinião. Com isso, eu acredito que o Brasil é um dos países que pode passar por esse cenário de uma recessão econômica, seja ela curta ou um pouco mais prolongada, tomando menos dano possível e sendo um dos países que podem até se beneficiar, porque, querendo ou não, o Brasil exporta, o produto-chefe do Brasil é o agronegócio. O Brasil é movido pelas commodities e, querendo ou não, não importa a recessão que você esteja, os países vão precisar continuar comprando comida, vão precisar continuar comprando petróleo, vão precisar desse tipo de produto, que é justamente os produtos que o Brasil tem como carro-chefe, que é a exportação desses produtos. Então eu vejo que, mesmo que entre um cenário de recessão econômica, o Brasil tem tudo para poder estar se beneficiando. Então, para o ano de 2023, olhando de forma externa, eu acredito que o cenário é 100% favorável para que a gente tenha uma redução ainda maior e uma condução melhor do real perante o dólar, com o real se valorizando cada vez mais perante o dólar, quem sabe a gente conseguindo fixar na casa de R$4, de R$3 novamente, que seria realmente algo magnífico. Mas o mais importante que a gente tem que ficar atento e o que me preocupa é a questão interna. O externo tem esse setor que, igual eu expliquei para vocês, que na minha opinião é muito favorável, mas o interno é que está o grande problema. Se o interno dá certo, com certeza o externo vai contribuir e a gente vai conseguir ter um ótimo resultado no ano de 2023 para o real com
como uma moeda. Bom, este foi o vídeo, eu quero que você deixe a sua opinião aqui também nos comentários em relação a isso, se você concorda de mim, se você concorda comigo ou se você discorda de mim, e claro, deixa uma justificativa, porque isso ajuda demais para você melhorar o engajamento desse vídeo e com isso o YouTube entregar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Essa é uma contribuição gigantesca que você me dá, beleza? Já agradeço a você de forma antecipada por assistir esse vídeo até o final. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.